Dia, quarto ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula de Ciências da Natureza na apostila grupo 7, né? Então, nós estamos começando a apostila grupo 7. Vocês vão colocar a apostila grupo 7 na página 136, porque hoje nós vamos falar sobre os animais, ok? Bom, os animais, todas as espécies animais que existem no mundo foram divididas em dois grandes grupos. E esses dois grandes grupos são esses: os animais invertebrados e os animais vertebrados, ok? Qual a diferença entre os grupos, né? Entre esses dois grupos? Os animais invertebrados, eles não têm coluna vertebral. E os animais vertebrados, eles possuem coluna vertebral. O que é a coluna vertebral? Pega a sua mãozinha, coloca aqui atrás nas costas que você vai ver um osso que começa do seu pescoço e vai até o final das suas costas. Esse osso é a nossa coluna vertebral, que é responsável por dar sustentação ao nosso corpo. Meninos, a maioria dos animais que nós conhecemos e que estão presentes no nosso dia a dia são animais vertebrados, que possuem coluna vertebral. Porém, a maior parte dos animais que existem no nosso planeta são animais invertebrados. Olhem para esse gráfico. Essa daqui representa a parte de animais vertebrados que existem. E essa daqui representa a parte de animais invertebrados que existem. Então, as espécies de animais invertebrados é bem maior, a quantidade de espécies de animais invertebrados é bem maior do que a quantidade de espécies dos animais vertebrados. Então, vamos lá. Hoje a gente vai aprender quais são os grupos de animais invertebrados. O primeiro grupo que a gente vai aprender é o grupo dos poríferos, né? Cujo animal principal pertencente a esse grupo são as esponjas do mar. Aqui nós temos várias imagens de esponjas do mar. Quais são as principais características das esponjas do mar? Enquanto elas estão na fase infantil da vida, né, enquanto elas são pequenas, elas se movimentam pelo fundo do mar. Mas a partir do momento que elas se tornam adultas, elas ficam fixas no fundo do mar. O corpo delas sempre tem esses poros e esses poros abrem, a água entra com o alimento, então ela fecha e o alimento, que no caso seriam pequenos peixes, pequenos crustáceos, fica retido, né? E ela começa a fazer um processo de digestão. É assim que as esponjas se alimentam, então, abrindo e fechando essas cavidades, esses poros que elas têm, para poder fazer a captação da água com o alimento, certo? Além das esponjas, nós temos os quinidários. E os principais animais representantes do grupo dos quinidários são os corais, as água-vivas, as hidras e as anêmonas, né? Um aspecto muito interessante das águas-vivas é que elas se movimentam dando cambalhotas, né? Desculpa, meninos, eu falei água-viva, não é água-viva. Um aspecto muito interessante das hidras, né, é que elas se movimentam dando cambalhotas. E aqui nós temos, então, as águas-vivas, que vocês já devem ter ouvido falar em filmes, desenhos, elas liberam uma substância urticante, né, que queima. Então, a partir do momento que ela se sente ameaçada por algum predador, ela libera essa substância na água para se defender. Ou, quando ela quer se alimentar e ela observa um peixe, algum animal que possa servir de alimento para ela, ela libera essa substância. Para quê? Porque essa substância ela tem o poder de paralisar a presa, o alimento, né? E aí ela vai lá, engloba esse alimento e faz o processo de digestão. Depois dos quinidários, nós vamos falar sobre os equinodermos. Essa palavra equino significa espinho e dermos significa pele. Então, os equinodermos são os animais que têm espinhos na pele, como a estrela do mar, o ouriço do mar e o pepino do mar. Depois dos equinodermos, agora a gente vai falar sobre os plateumintos e os nematóides. Os plateumintos e os nematóides, eles têm alguns exemplos de animais que causam doenças como verminoses no ser humano. Mas também existem outros
que não causam nenhum mal para o ser humano. Então, nós temos aqui, por exemplo, a planária terrestre, a planária de água doce e a planária marinha. A planária, ela é um exemplo de plateuminto. Por quê? Porque ela tem o corpo achatado, ok? Já os nematódios, o grupo dos nematódios, ele também é um grupo de vermes, de parasitas, porém, o corpo desses vermes e desses parasitas é cilíndrico. Então, a lombriga, ela é um exemplo de nematóide parasita, ok? Aqui nós temos também a tênia. A tênia, ela causa uma doença chamada teníase e ela vive no intestino do ser humano, ela se desenvolve no intestino do ser humano e ela é um plateuminto. Por quê? Porque ela tem aqui, ó, esse corpo também achatado, certinho, meninos? Bom, próximo grupo sobre o qual nós vamos falar agora é o grupo dos anelídeos, né? Por que anelídeos? Anelídeos é uma palavra que lembra anel, e isso mostra a principal característica desse grupo de invertebrados. São animais que possuem o corpo dividido ou marcado por anéis. Então, nós temos a minhoca, nós temos aqui a sanguessuga e nós temos aqui no item C os poliquetas, que são animais marinhos, ok? Os moluscos. Moluscos, esse nome, né, lembra a palavra mole. Por quê? Os moluscos, eles são invertebrados que têm o corpo mole. E geralmente esse corpo mole, ele é protegido por uma carapaça dura ou por uma concha, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o náutilo, a lula, a lesma, o mexilhão, o caracol, o polvo e etc. Aqui eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ostra, né? Sobre as pérolas que as ostras produzem. A ostra, ela tem a concha dura e o corpo desse molusco vive ali dentro, né? Quando por algum motivo cai algum grãozinho de areia ou alguma impureza dentro do corpo dessa ostra, ela começa a liberar uma substância que vai envolver essa impureza para proteger esse animal que fica dentro da concha, né? Esse molusco. E essa substância que ela produz é o que gera a pérola. Então, sempre que uma ostra tiver uma pérola, essa pérola foi produzida como um sistema de defesa dessa ostra por alguma partícula que geralmente é um grãozinho de areia do fundo do mar que caiu dentro do corpo dessa ostra em algum momento quando a concha, né, abriu. Agora a gente vai falar sobre o grupo dos artrópodes. Meninos, o grupo dos artrópodes é um dos maiores grupos que existem. E uma característica muito interessante dos artrópodes é que muitos deles têm a presença de um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? O esqueleto que protege e que sustenta o corpo desses animais, ele fica para o lado de fora do corpo. E para que o animal possa crescer, ele precisa trocar de esqueleto de tempos em tempos, né? E essa troca de esqueleto, essa muda de esqueleto, ela tem um nome. E esse nome é ecdise, ok? Então, olha que legal, olha que interessante. Eles trocam de esqueleto, né? Um outro aspecto muito interessante também do grupo dos artrópodes é que um grupo tão grande, mas é um grupo tão grande que eles foram divididos em esse grupo de artrópodes foi dividido em 3 grupos menores. O primeiro desses grupos é o grupo dos aracnídeos, né? E o grupo dos aracnídeos, quem faz parte do grupo dos aracnídeos? As aranhas, os escorpiões e etc. Nós temos também o grupo dos crustáceos, que já é formado pelos animais marinhos, né? Então, aí, quem faz parte desse grupo? Caranguejo, lagosta, siri, etc. Nós também temos o grupo dos insetos. Quem faz parte desse grupo? Os animais que voam. Então, formiga, borboleta, abelha, mosquito, pernilongo, ok? E muitos outros. E aqui nós temos o grupo dos miriápodes. O que é miriápodes? São os animais que têm uma grande
quantidade de pernas, né? Como, por exemplo, a centopeia e as lacraias. Percebam a quantidade de patinhas que elas têm. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai falar sobre a equidise, ou seja, sobre a troca do esqueleto pelos animais invertebrados do grupo dos artrópodes. Vamos lá? Gostaram do vídeo, meninos? Na internet, no YouTube, tem vários outros vídeos mostrando o processo da equidise, né? Que é a troca de esqueleto pelos invertebrados do grupo dos artrópodes. Então, quem tiver interesse, é só fazer uma pesquisa, que vocês vão assistir vídeos muito interessantes e muito legais. Vamos ao primeiro exercício da aula de hoje, que é o exercício 1, da página 143. Nós temos aqui vários exemplos de animais e você vai ter que escrever a qual grupo cada animal pertence e as principais características de cada grupo. Então, para que vocês não errem essa questão, eu vou falar com vocês sobre qual é o grupo de cada animal. E depois vocês vão ler o texto, né, para escrever aqui as principais características de uma forma bem resumida e bem objetiva de cada grupo. Aqui nós temos uma esponja, que pertence ao grupo das esponjas. Uma água-viva, que pertence ao grupo dos quinidários. Uma planária, que pertence ao grupo dos plateumintos. Uma lombriga, que pertence ao grupo dos nematódios. Uma minhoca, que pertence ao grupo dos anelídeos. Um caramujo, né, uma lesma, que pertence ao grupo dos moluscos. Um carrapato. Esse carrapato, ele pertence ao grande grupo dos artrópodes, ok? E um ouriço do mar, que pertence ao grupo dos equinodermos, ok? Então, você vai escrever aqui o nome de cada um dos grupos aos quais pertencem esses animais. E depois aqui você vai escrever as principais características de cada grupo. Lembrando que essas características estão escritas todas aqui no texto que a tia Letícia começou a aula, certinho? Exercício de número 2. Cite o nome do grande grupo de... o nome do grande grupo de animais invertebrados aos quais esses daqui pertencem. Lembra que eu falei que de todos os grupos de animais invertebrados que nós estudamos, tem um deles que é o maior? E todos esses animais aqui pertencem a esse grande grupo. Qual que é o nome desse grupo? Você vai escrever aqui. Depois que você escrever, você vai citar somente uma característica deste grupo que é comum a todos os animais, certinho? Depois, circule os invertebrados que fazem parte do grupo dos insetos, ok? Então, aqui nós temos vários, né? Vários exemplos, mas você só vai ter que circular os exemplos que fazem parte do grupo dos insetos. Lembrando que a principal característica dos insetos é voar. Então, observa com bastante atenção para você não errar. Um desses animais não é um inseto. Cite qual é esse animal e a qual grupo que ele pertence, ok? Então, observa bem para esses 4 animais. Um não é inseto. Circulem não. Escrevam qual deles não é um inseto e o que ele é, então. A qual grupo que ele pertence. Continuando, exercício de número 3, você tem aqui vários exemplos de animais e você vai ter que preencher a cruzadinha com o nome do grupo
ao qual pertence cada um desses animais. Ficou em dúvida? Não se lembra? Volta para a teoria que o nome desses animais está encaixadinho lá na explicação de cada grupo, combinado, meninos? Exercício 4. É uma questão de teste, né? Você vai ler a história do Luciano, que estava na praia, que estava no mar, que encontrou um determinado animal, e depois você vai marcar um X ao grupo de invertebrados ao qual esse animal que o Luciano encontrou pertence. Por hoje é só, né? A nossa aula foi extensa, mas é uma aula interessante, é uma aula fácil. Assim que você terminar suas atividades, você vai tirar foto das... Essas páginas estão erradas, meninos, aguarda um minuto. Pronto. As páginas não estão erradas, elas estão corretas. Errado estava o grupo, não é grupo 5, é grupo 7, combinado? Então, assim que você terminar, tira uma foto, manda para a tia Letícia fazer a correção. Beijo para vocês e até amanhã.